Olha para cá, olha só, de acordo com Gênesis, Adão e Eva pecou, mas o preço que eles teve que pagar por esse erro, por esse pecado, foi morrer, não é? Vamos ver, porque lá diz assim, ó, visto que tu és pó e ao pó retornará. Pois é, porque lá não tinha igreja para ele se arrepender, não tinha tanque de batismo para ele se arrepender, meu. Pois é, se lá não tinha tanque de batismo, nem a CCB Adventista, Testemunho de Jeová, né? Deus é Amor, Assembleia de Deus e muitas outras que tem aí nas irmãs, não tinha a mamãe a luterana, a católica, também o catolicismo para eles batizar. E agora? Então Adão só foi condenado por causa disso, a morte. Tu és pó e ao pó retornará. Onde fica o diabo e onde fica também o inferno nessa história? Será que o senhor, a senhora não está sendo enganado? Acho que é melhor você rever essa história com o seu atalaia, porque na época o Deus bíblico disse: Adão, visto que tu és pó e ao pó tu retornará, né? Voltará. Pois é. E agora? Onde que fica aí o batismo? Para que serve o batismo hoje se você herdou o pecado de Adão e Eva? Se você pecou, né? Se você herdou, financiou o pecado de Adão e Eva, é óbvio que você também vai pagar o mesmo castigo de Adão e Eva, assim morrendo. Olha para cá, olha só, e lá foi uma afirmação, tu és pó, foi uma afirmação do Deus bíblico, tu és pó e ao pó retornará, meu senhor e minha senhora. E agora? Lá não tinha igreja, lá não tinha igreja nenhuma, não tinha tanque de batismo, não tinha o padre, não tinha os pastores, não tinha os profetas, não tinha nada para falar do arrependimento para ele. E agora? Arrependa, Adão, batiza, passa pela CCB, dá o dízimo, dá a oferta, vai pela Adventista, guarda o sábado, não come carne de porco. E agora? Como é que fica essa história, meu senhor? Como é que fica essa história, minha senhora? Não é um bololô? Não é um birimbolo? Não é um bolo de angu, meu senhor e minha senhora? Era bom você rever essa história aí com os seus atalaia, porque vocês estão comendo aí o pão com banha. Tá certo? Eu acho que eles estão te enganando aí, muito bem. Porque foi uma afirmação pelo seu pecado, o seu castigo, a tanto que até o serviço hoje, o serviço que você trabalha hoje é amaldiçoado por Deus, é um castigo, sabia? É um castigo o seu trabalho por causa do pecado, não é? Então é isso aí, mas a visão aqui o entendimento aqui tu vais pó e ao pó tu retornará. Não tu vai tu batizar, vai ter os profetas para pregar, vai ter aí o tanque de batismo, vai ter o dízimo, as ofertas para você dar continuação, não. É a afirmação, tu és pó e ao pó retornará. Não é ir para o inferno, a condenação não foi ir para o inferno, tá certo? Vamos lá, sua atalaia, conversa com seus fiéis, diz que você está mentindo, diz para ele que isso tudo foi a enganação. Jesus não morreu por ninguém, não. Jesus morreu porque ele enfrentou o sistema da época. As pessoas que seguiram Jesus só foi prostituta, ladrão, tá certo? Foi os homens que não foi apagado do livro da vida da época, o livro da vida dos ensinos, Torá e muitos outros livros que não era Bíblia, tá certo? Por isso esses moços e essas moças que foi até ele, eram pessoas que não queriam mais viver o amor, mas sim o escândalo, porque todos que foram até Jesus foi aqueles povos que já tinham escandalizado com a lei, tá certo? Com aquela lei do amor, que queria ver sua menina casada com um homem que não era assassino, aquela moça casada com um homem que não era desvirginada, né? Não tinha a virgindade quebrada, mas assim tinha caráter, dignidade, não é? Mas os que foram até Jesus só foi essas pessoas que furou essa fila do ensino, tá certo? Vamos lá, gente, vamos lá na live, vamos tirar isso a limpo. Fica aqui meu abraço e valeu!